a gente tem a definição de assédio moral no trabalho, né? Eu acho que é um bom lugar de partida aí. E aqui a gente está falando do trabalho realizado, né, para um contratante, para um empregador, né, não dos outros tantos trabalhos que também são realizados por mulheres, né. O assédio moral, ele vai consistir aí em condutas que são repetidas e sistemáticas. E é o que eu acho que a gente mais observa quando a gente fala de sofrimentos que engatilham doenças ocupacionais em profissionais aí da educação. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo, porque raramente vai ser uma conduta muito explícita em que a pessoa vai ser xingada, desautorizada, humilhada tão visivelmente na frente de todo mundo. Acontece, mas é mais raro. O que a gente vê mais no dia a dia são práticas de constrangimento progressivas, pequenas e continuadas, né? São desqualificações, né, do profissional, da profissional dentro do ambiente de trabalho, diante de colegas, diante de alunos, na sala dos professores, é o isolamento de reuniões e de decisões, né? É a retirada de função, é a retirada abrupta de turmas. E quando a gente coloca o marcador de gênero em cima disso, é muito comum que aconteça a partir da mulher que tenta instituir algo, relatar um problema, fazer alguma mudança, trazer alguma crítica. Tem o lugar de mulher invalidado como o lugar de quem pode acessar isso, que pode acessar a agência e a mudança dentro das instituições e vai sofrer retaliações. E às vezes as retaliações elas vão vir no campo atravessado pelo gênero também. Então vai haver críticas do tipo você precisa ficar saindo para cuidar de filhos, por exemplo, como se a reprodução tivesse sido sozinha quando tem reprodução, ou como se, sei lá, né, toda a sociedade também não fosse responsável aí para que as pessoas pudessem criar filhos, né? É, a gente também tem exemplos de atravessamentos quando falamos de boatos, né, sobre as pessoas. E aí, na categoria do ensino, tem muito a questão que eu tenho observado ultimamente da perseguição política, né, do profissional do ensino não poder ter algo que me parece natural à docência e esperado da docência, por exemplo, mas também de demais profissionais ali dentro do ensino, né, que é você poder manifestar a sua opinião e o seu convencimento de forma livre, né? Senão a gente está voltando aqui para a ditadura. Se a gente não pode formar pessoas a partir de um livre convencimento, a gente está na ditadura militar passando receita de bolo para ir para o jornal, né? Então, e as perseguições que vêm e o assédio moral que vem a partir de defesa de, às vezes, de coisas que são o mínimo, né? De permitir que um aluno trans se identifique e seja nomeado a partir do nome que a pessoa reconhece, né? Não o nome morto, que é a expressão que a gente utiliza, né? Para falar disso, solicitar auxílio para questões relativas a alunos com deficiência, por exemplo, solicitar material, às vezes precisa de algum material tecnológico para fazer algum tipo de adaptação, praticar a docência com signos e características religiosas, geralmente de religiões de matriz africana, que vão ser ali as religiões que vão sofrer um maior preconceito dentro dessa nossa estrutura, né, social. E aí o assédio, ele vem como essa forma de quase forçar essa professora, forçar essa diretora, forçar essa pessoa que está ali dentro dessa situação a pedir uma demissão, ou a se desestimular, ou a não lutar para que haja uma mudança concreta, né, dentro das práticas de trabalho. Também nesse sentido, o assédio sexual, e aí o marcador de gênero fica mais evidente quando a gente fala do assédio sexual, porque a maioria das vítimas de assédio sexual são mulheres, né? Mas o assédio sexual, né, que são esses constrangimentos, essas insinuações, oferta de vantagens e favorecimentos em troca de alguma prática sexual, de um encontro, né? Ou ameaçar de perder algo a partir de uma prática sexual, né? E aí tem um detalhe interessante no assédio sexual que eu acho que é importante todo mundo saber, que no direito penal, para criminalizar a pessoa que cometeu o assédio, precisa ser de um superior hierárquico para um inferior hierárquico.
Mas dentro do direito do trabalho, não. Qualquer forma de assédio sexual é penalizada para fins de obtenção, por exemplo, de uma indenização pelo que aconteceu, de um afastamento. Então, isso pode acontecer a partir de qualquer nível de hierarquia, dentro do direito do trabalho. Então, ele abrange o escopo aí dessas violências e desse enfrentamento a essas violências. E aí, o que acontece, né? Passando bem rapidamente dentro do possível, né, por temas que cada um deles podia ser uma live, né? Mas assim, a partir desses assédios, sejam esses pequenos que vão minando a autoestima da profissional, que vão excluindo a profissional das instâncias decisórias, etc. Ou seja, até de mais explícitos, de assédio sexual, que vão ali trazer uma situação de impotência e etc. Essas condutas, elas costumam ter uma relação muito grande com o aparecimento de doenças ocupacionais, de ordem psiquiátrica, psicológica, né? E, enfim, de ordem psíquica. Por quê? Porque esse processo de pisar em ovos dentro da relação de trabalho, que em tese é para ser uma relação segura, com um escopo definido, com liberdade, com todas essas características que a gente está conversando aqui, e nessa sociedade capitalista que valoriza a pessoa a partir do trabalho que ela desenvolve também, né? Porque às vezes a gente está descansando e tem culpa de descansar, né? Então a gente não pode tirar isso de que o que é exercido dentro do trabalho molda muito a nossa humanidade dentro do capitalismo, né? E aí você coloca a pessoa sendo confrontada entre continuar trabalhando e ter isso validando, né, o seu interior e a sua saúde, e todos esses riscos aí de assédios que acontecem e que vão acontecer mais a partir dos marcadores sociais da diferença, porque você acha que a piadinha com o cabelo vai ser feita com o cabelo de qual tipo de cabelo, né? A piadinha da roupa vai ser feita para sapatão, vai ser feita para o viado, né? A gente sabe que os preconceitos sociais que vêm desses marcadores sociais da diferença, eles estão articulados dentro das práticas de assédio. E aí, por que existe algo de interessante que pode ser instrumentalizado na questão da NR1, mas que também precisa ser pensado para isso, senão vira só mais um documento que não serve para nada, né? Porque quando a gente inclui os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, é quase como uma comparação. Se acontece tal coisa, nesta profissão, existe grande chance disso ser uma doença ocupacional. Então, eu vou dar um exemplo de bancários antigos, que ficavam lá contando dinheiro, preenchendo numerário, não sei o que, não sei o que. Ler e DORT, que é lesão de esforço repetitivo, enfim, né, por conta desses movimentos repetitivos, já tem pela Previdência nexo técnico epidemiológico com uma doença ocupacional. Então, se um bancário tem LER, existe grandes chances da Previdência Social e da Justiça do Trabalho considerar esta doença ocupacional. Por quê? Analisa-se o tipo de trabalho feito lá, o tipo de doença que poderia estar associada e fala, pô, a pessoa fica lá mexendo, contando, dos bancários antigos, né, contando o numerário o dia inteiro, está com um problema no punho. A relação de causalidade entre a doença da pessoa e o trabalho fica mais fácil de se estabelecer. E quando a gente fala desses riscos psicossociais, então, é esse mapeamento, por exemplo, qualquer tipo de assédio no trabalho, ele pode ser relacionado com transtornos psíquicos que venham a surgir. Então, um aumento de ansiedade, uma depressão, transtorno de estresse pós-traumático, enfim, existe uma série aí de questões que podem acontecer a partir de assédios de qualquer natureza. E aí a relação entre a doença ocupacional provocada por essa prática de assédio e o trabalho fica mais objetiva. Então, por exemplo, seria pensar que um dos elementos de risco psicossocial, por exemplo, é a sobrecarga de trabalho. Se a gente olhar a sobrecarga de trabalho, verificar na prática que existe uma quantidade muito grande de horas extras ou de trabalho que não é computado, de funções que não entram dentro da jornada, talvez vocês do ensino tenham algumas dessas, né? Mas, assim, de uma série de funções que são desempenhadas que não entram dentro da jornada, e essa sobrecarga e esse esgotamento vai gerando o quê? Vai gerando estresse, vai gerando o esgotamento, pode ser gatilho de uma depressão, pode piorar quadro de doença crônica, às vezes a pessoa tem uma doença autoimune que piora por conta do estresse, do excesso de trabalho, doença cardiovascular, enfim, tem uma série de questões. A partir do momento que é feito o mapeamento desse risco,
psicossocial, você consegue associar o aparecimento de um quadro clínico com essa conduta. Então, e aí a ideia seria adotar medidas de combate. Então, se é verificado que existe uma sobrecarga de trabalho, e que existem esses riscos associados à sobrecarga de trabalho, a gente pode pensar no quê? Como é que é feita a priorização de tarefas, como é que é possível dar maior autonomia e flexibilidade para essas profissionais, como é que a gente consegue mexer em mais estabilidade de quadro de horários, eventualmente o aumento da quantidade de pessoas que estão trabalhando ali na organização, instituição de pausas de descanso,